E aí, ça va? Ça roule? Pode sentar, gente. Vocês preferem assim? Ah, do Senhor. Do jeito que vocês preferem. A paz do Senhor. Então, o André, a paz do Senhor, irmão. Amém. E para os outros eu falei, aí, tudo bem? Ça va? Como é que foi a semana, gente? Cansativa. Hoje é um dia especial, né, amados? Estamos diante da mesa do Senhor e esse é um privilégio que a gente tem, uma vez por mês, estar anunciando a morte do Senhor até que ele volte, né? Vamos abrir em Romanos 6, 23. O pastor João já falou sobre esse texto, a gente vai dar uma olhada aí de novo. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Isso traz temor ao teu coração, amado? Te dá um trem no coração, não? O salário do pecado é a morte. Isso aí é tudo que a humanidade merecia. Nós merecíamos apenas isso, porque nós somos pecadores. Fomos concebidos em pecado. Tem alguém aqui que é digno do perdão de Deus? Tem alguém aqui que é digno do amor, esse amor incondicional de Deus? Tem alguém aqui que é digno do sangue de Jesus? Tem alguém aqui que não merecia a morte, o fogo eterno? Tem ninguém aqui que pode levantar a mão e falar eu, né? Tem ninguém. A humanidade toda, não tem ninguém que poderia levantar a mão e falar eu sou digno do perdão de Deus, eu sou digno da morte de Jesus no meu lugar, eu sou digno do sangue de Jesus vertido na cruz para me salvar. Tem ninguém que pode levantar a mão e falar assim eu. Então, que história é essa de Deus dar o seu filho para que eu não pereça? Que loucura é essa, gente? Se eu não merecia nada disso, que história é essa de Deus amar o mundo de tal maneira a ponto de entregar, de dar o seu filho para que eu não perecesse, para que eu não fosse para o inferno? Era tudo que eu merecia. Eu não precisava fazer tudo aquilo que ele fez lá na cruz. A parte B do versículo que a gente leu, Romanos 6, 23, diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês conseguem entender por que Deus deixou Jesus morrer por mim? Vocês conseguem entender? Tentando explicar porque eu não entendi. Por que será que ele suportou todas aquelas injúrias sem merecer? Por que eu não sou mais condenado ao inferno eternamente? Né? Se o salário do pecado é a morte, era tudo que era para vir sobre a minha vida. Né? O salário do pecado é a morte. Eu deveria ir para o inferno. Todos nós deveríamos ir para o inferno. A única coisa que a gente merecia. Ele me amar desse jeito, né? Por quê? Procurando uma resposta para essas perguntas, eu relacionei isso com aliança. Repita comigo assim: aliança. Aliança. Deus ele estabeleceu uma aliança comigo, uma aliança de sangue, simbolizada por esse círculo de uva que está aqui na mesa. E a aliança, ela não se baseia no desempenho dos parceiros, né? A aliança não se baseia no desempenho. Mesmo eu não merecendo, Deus estabeleceu pela sua própria vontade uma aliança comigo. Vocês lembram do que o pai do filho pródigo fez quando ele viu o filho pródigo voltando para casa? Lá em Lucas 15, a gente vê o pai fazendo algumas coisas. Primeira coisa, ele falou assim para os seus empregados: tragam a melhor roupa. E ele falou assim, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés.
depois teve churrascão ainda. Tragam no novilho o bolo, matam, vamos festejar, vamos fazer uma festa e alegrarmos. Será que o filho pródigo merecia isso, gente? Depois de ter feito tudo que ele tinha feito, gastado metade da herança, gastado toda a herança que ele recebeu, metade do patrimônio do pai, né? Bebedice, prostituição. Ele merecia chegar em casa, ter festa, ter anel no dedo, ter calçado nos pés. Naquela época, calçado nos pés era um sinal de alguém que era importante, de alguém que era filho do Senhor, alguma coisa assim, alguma pessoa acima da média, vamos dizer assim. Coloca a melhor roupa, traga a melhor roupa aqui escondida. Por que será que aquele pai fez isso para o filho pródigo depois de ele ter apontado tanta coisa, né? E eu relaciono isso com a aliança também. Aquele pai tinha uma aliança com aquele filho, tinha um compromisso com o filho. E isso é independente do desempenho do filho. O simples fato dele ser filho já era fator suficiente para que o pai tivesse aquele amor todo por ele. Independente do comportamento. E uma palhinha aqui para nós, pais, é muito comum a gente reagir com os nossos filhos em função do comportamento deles, né? A gente precisa dissociar bem isso, né, pô? Quando o filho apronta é fácil a gente esquecer que ele é filho e só corrigir o comportamento, né? Ficar só em cima do comportamento. A gente precisa lembrar da identidade dele. Ele é o nosso filho. Independente do comportamento dele, ele continua sendo o nosso filho, né? E foi isso que o pai aqui do filho pródigo fez, né? Uma pergunta: vocês acham que o filho, depois de experimentar a aliança do pai com ele, né? Experimentar esse compromisso, esse amor do pai para com ele, será que ele saiu de novo da casa do pai? Pode responder, gente. Vocês acham que depois de ter experimentado tudo aquilo, anel no dedo, depois de ter apontado tanta coisa, anel no dedo, roupa limpa, festa, celebração, o pai estava declarando aí para a sociedade dele toda ali que ele estava aceitando o filho de volta, tudo, que ele estava selando no coração do filho aquele amor do pai, tudo. Vocês acham que depois de tudo isso ele teve coragem de sair mais alguma vez? A Bíblia não relata, né? A história não relata. Vocês acham que ele teria coragem de sair de volta e vagabundear de novo? Alguém responde aí, por favor? Não, né, gente? Seria muito que? Tem 50% de chance. 50% de chance? Tem 50% de chance. Depois você me explica, mas eu não entendi não. Inicialmente, apenas o pai tinha um compromisso com o filho, mas eu acredito que a partir daquele momento ali, o filho também tomou uma postura diante do pai. Eu acredito, o pastor não acredita muito pelo jeito. Eu acredito que o filho, naquele momento, ele decidiu no coração dele, estabeleceu um compromisso com o pai, receber aquele amor do pai e agora está correspondendo ao amor do pai, né? Depois de experimentar a graça do pai, nós filhos, nós também temos essa oportunidade de estabelecer um compromisso com o pai. A aliança, gente, ela é incondicional, dependente de condições. Perdão, a aliança é unilateral. O que eu estava falando, unilateral é o seguinte: o pai tinha uma aliança com o filho, né? Uma decisão do pai de estabelecer um compromisso com o filho. Isso não implica que o filho também já tinha um compromisso com o pai. Inicialmente a aliança era só do pai com o filho. E eu acredito que depois desse fato aqui, de ter voltado para casa, o filho também estabeleceu um compromisso com o pai. Aí então estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança do filho com o pai agora. A aliança ela é unilateral. Ela também é incondicional, ela também é irrevogável. Não é só a morte que pode quebrar uma aliança. Mas a aliança não vai depender das ações de nenhuma das partes. Incondicional, né? E Jesus, ele se entregou por nós quando a única coisa que a gente merecia era a morte eterna, né? Isso é aliança, amados. Isso é aliança. Mesmo a gente merecendo ir para o inferno,
Ele nos amou, se entregou por nós, porque Ele decidiu assim. Ele decidiu nos amar incondicionalmente e unilateralmente, está certo? Não? Deve estar, né? Ele decidiu nos amar mesmo a gente não amando Ele. Ele decidiu entregar a sua vida por nós mesmo a gente não merecendo. De uma forma unilateral, né? Só Ele que fez compromisso. A gente não tinha compromisso nenhum com Ele quando Ele estabeleceu isso, né? E ao participar da ceia hoje, eu quero que você tenha isso em mente, né? O pão que o teu corpo vai dilacerar, ele simboliza o corpo do teu parceiro de aliança, que te livrou da morte eterna. O suco que o teu corpo vai absorver, ele simboliza o sangue de Jesus, vertido lá na cruz, pelo teu parceiro de aliança, né? Para pagar os nossos pecados. E isso Jesus fez independente do nosso desempenho. Ele vai continuar te amando, mesmo que você voltar lá e amassar o pecado novamente. Vai continuar te amando do mesmo jeito. Vai continuar te amando do mesmo jeito. Nada não seja muito tarde, né? Pra você voltar. Mas Ele continua te amando. A ceia do Senhor, ela celebra essa nova aliança. Aí em 1 Coríntios, por favor, abra lá. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, versículo 11. Coríntios 11, versículo 25. Jesus diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue, né? A ceia do Senhor celebra essa nova aliança que Jesus fez conosco através do seu sangue. Uma aliança de sangue, gente. Essa aliança de Jesus com a sua igreja, a aliança de sangue, é algo que Ele fez no sentido de Jesus para a igreja, né? Por enquanto, nesse ponto da história aqui, quando Jesus fez isso, não tinha nenhum ainda compromisso entre a igreja e Jesus. Jesus decidiu entregar a sua vida pela igreja. Ele estabeleceu a aliança de amor, entregando a sua vida, a aliança de sangue, entregando a sua vida para a igreja, né? E agora, e a igreja? Nós, igreja. Você está querendo estabelecer uma aliança de sangue com Jesus também? Vocês estão querendo ou não? Amém. Amém? Então a gente vai fazer o seguinte: pode fazer uma fila aqui. Aqueles que estão dispostos a dar seu sangue para Jesus beber também. A gente vai pegar um canivetinho, colocar no copo, pega um copo lá. Estou brincando. A gente bebe o sangue de Jesus, mas a gente bebe o sangue de Jesus, mas será que a gente está disposto também a dar o nosso sangue para Jesus beber? Já pensaram nisso, gente? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achará, né? Se tiver a fim de poupar a tua vida, vai acabar perdendo ela. Mas se tiver a fim de dar o teu sangue por Jesus, aí sim você vai achar a vida. Amém, amados? Aliança é algo muito sério. Na nossa cultura aqui ocidental, a gente perdeu o verdadeiro significado. A gente não tem muitos exemplos práticos, né, na sociedade de aliança. No Oriente isso ainda tem um valor diferente, um pouquinho menos deturpado. Mas hoje essa história do casamento sendo analisado, né, a gente acaba que perde completamente o verdadeiro sentido da aliança. E numa aliança, uma pessoa, ela doa, a gente acabou de cantar, né? Ela doa a sua vida, entrega tudo que ela tem, entrega tudo que ela é para outra pessoa, independente do que ela vai receber de troca, em troca, né? Eu decidi me casar com a Dani e eu decidi me dar a ela.
bem que na prática às vezes não é fácil. Às vezes eu fiz uma bola, mas eu decidi dar a minha vida para ela, dar o que eu sou, dar o que eu tenho, tudo. Graças a Deus que ela também decidiu fazer igual, porque isso não é muito difícil. E numa aliança, a gente, na aliança simbolizada pelo sangue de Jesus, na ceia do Senhor, a gente compartilha então da morte de Jesus. A gente está anunciando a morte de Jesus, né? Lá no versículo 26, no mesmo capítulo da Bíblia aberta, a gente vê: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu me entrego por completo a Cristo, eu estabeleço então uma aliança com Cristo. Mas isso depende da minha postura, né? Jesus, Ele decidiu fazer isso. Ele tem uma aliança com a gente. Agora nós precisamos decidir se nós estamos dispostos a estabelecer uma aliança com Cristo e se entregar completamente a Ele, né? Para que então as nossas vidas sejam misturadas, a vida de Cristo esteja em mim, a minha vida esteja em Cristo, e essa fusão de vida caminhe junto, né? Cristo vive em mim, em comunhão plena, né? Eu permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em mim. Por favor, vamos abrir em João 6, mas deixa eu marcar em 1 Coríntios 11, 10. No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, Jesus fala umas palavras fortes aqui, que até os fariseus ficaram meio atordoados. Que história é essa de comer a carne? Essa palavra é muito dura. Depois até os discípulos também entenderam. E se não bastasse comer a carne, depois ele tem que beber o sangue também. O menino achou essas palavras muito difíceis de dizer, né? João, capítulo 6, 53 até o 56, diz o seguinte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Quando a gente participa da ceia, quando a gente come da carne, quando a gente bebe do sangue, simbolizados pelo pão, pelo suco de uva, Cristo permanece em nós. O corpo de Jesus é inserido no nosso, né? Ele permanece em mim e eu permaneço em Cristo também. Assim como Paulo declara assim comigo: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes de cear, nós vamos ver rapidamente a advertência que Paulo nos deixa lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Ele deixa essas advertências para evitar que maldições venham sobre as nossas vidas, né? Abre bem os ouvidos aí para que maldições não venham sobre a tua vida nesse momento tão singular, que deve ser um momento de bênção, né? Mas se a gente não tomar cuidado, ele se torna um momento de maldição sobre as nossas vidas também. A partir do versículo 27, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É para examinar e depois comer. Não é para se privar de comer, né? É para se examinar e depois comer. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se a gente não discernir o corpo do Senhor, se a gente não levar a sério o ato que a gente está fazendo, isso pode nos trazer condenação, né?
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados por mundo. Tem pessoas que preferem não participar da ceia quando não se sentem dignos, né? Para não ser julgados, mas não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia não está falando para a gente deixar de tomar, mas ela está falando apenas para a gente se autoexaminar, né? Para a gente se avaliar antes de participar. Então, se precisar acertar alguma coisa, a gente conserta logo e em seguida participa do pão, participa do sangue, do corpo do sangue de Jesus. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Deixar de participar seria até uma desonra. A gente está tendo uma oportunidade de selar essa aliança de Jesus conosco, mais uma vez anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Se eu não participar, seria até uma desonra ao que Jesus fez por mim, né? Devemos ansiar em participar da ceia do Senhor, não evitar. Porém, gente, tem gente querendo fingir que está tudo bem, que estão batendo e participa sem escrúpulo algum daquilo que é sagrado, né? Para esses, não tardará em vir condenação, né? Não tardará em vir o juízo. Quem deve participar? Aqueles que já se comprometeram, já se compromissaram com o Senhor, já nasceram de novo e continuam em plena comunhão com Cristo. Aqueles que já passaram pelo novo nascimento, aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, aqueles que já estabeleceram uma aliança com Cristo, né? Dá o seu sangue para Cristo também, não só tomar o sangue de Cristo. Não proibimos ninguém de participar aqui, gente, apenas ensinamos o que a Bíblia diz. E ela diz o seguinte: cada um examine-se a si mesmo. Não sou eu que devo analisar a Dani, se ela deve participar ou não. Mas é cada um que deve se analisar, se avaliar, se examinar a si mesmo. Interessante que nem Judas Iscariotes, em pecado e endemoniado, nem ele foi privado de participar da ceia do Senhor. Jesus entregou o pão para ele também, né? A instrução bíblica é que a pessoa então se examine a si mesma e não seja examinado por alguém, né? Então aqui a gente não vai analisar ninguém. Vocês se analisem a si mesmos, não é? Amém? A gente só instrui o que a Bíblia está nos alertando aqui. E se a pessoa insistir em participar de forma indigna, vai se ver com Deus, né? O juízo divino que vai resolver isso aí. Eu vou chamar a Dani à parte, por favor, pelo pão e pelo sangue, pelo pão, sangue do corpo de Cristo. E o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Primeiro pelo pão, em seguida pelo suco de uva. Como Jesus fez. Sei lá se foi assim, mas pelo menos foi assim que Paulo escreveu. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, maravilhoso que nos concede, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor incondicional. E obrigada, Senhor, por estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, um só corpo. Por esse momento, Senhor, como deixou na tua palavra, esperando, Senhor, a tua vida, Senhor. Nós consagramos, Senhor, esse pão, Senhor, a ti, representamos o teu corpo. É com muita gratidão no coração e muita alegria, Senhor, que nós participamos junto com o Senhor desse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu também te agradeço por esse momento, te agradeço por estarmos reunidos aqui como igreja, Pai, celebrando, Senhor, o sacrifício de amor que o Senhor fez por nós. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo seu grande amor. Te agradecemos e consagramos para a igreja, Pai,
do suco, desse suco de uva, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua aliança seja glorificada nesse dia, Senhor. Que analisemos a nós mesmos e possamos, Senhor, andar em fé, nos santificar, Pai. Assim como o Senhor nos chama a ser um povo santo, separado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão em memória que Cristo fez por nós. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Levanta o cálice. Jesus, nós comemos do pão, Jesus, o nosso corpo, e vamos no processo para dilacerar o teu corpo, Senhor. Nós bebemos o suco de uva e o nosso corpo ele absorve o teu sangue, Senhor. Anunciamos a tua morte até que o Senhor venha. Celebramos a nova aliança no teu sangue. Apesar de não entender, Senhor, esse amor incondicional, com a nossa mente, a gente aceita Ele com o nosso coração, Senhor. O Senhor se dá independente do nosso desempenho. O Senhor é limpo, limpo demais, Jesus. É difícil de entender, Senhor, como o Senhor pôde amar o mundo todo, enquanto que nós, o mundo todo, merece apenas a morte.
Eu decido me doar também a Ti, Senhor, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com o meu corpo e também com o meu sangue. Eu me entrego ao Senhor. Eu decido me entregar para ser crucificado com o Senhor. E agora eu vivo não mais eu, mas o Senhor vive em mim. Em nome de Jesus. Estabeleço assim a minha aliança contigo. E quero a tua vida fundida, misturada na minha. Quero comunhão plena com o Senhor. Quero permanecer em ti e o Senhor em mim. Que assim seja, Senhor. Vive em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor suportou lá na cruz. Aleluia. Agradecemos que o Senhor mudou a nossa identidade. Hoje nós não somos apenas criaturas. O Senhor nos fez filhos de Deus. Agradecemos que o Senhor mudou o nosso destino. Não somos mais condenados ao inferno, mas temos o privilégio, a oportunidade, Senhor, de poder almejar morar no céu. Aleluia. Ajuda-nos a permanecer no caminho, para que o Senhor permaneça em nós, para que o Senhor viva em nós. E lá na frente, Senhor, a gente entre na glória. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Glorificamos, gratos, Senhor, por tudo que o Senhor pagou lá na cruz. Ciente que o Senhor não mereceu nada daquilo, Senhor. Senhor é lindo, maravilhoso, nós nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. E aí, gente? Vocês conseguiram crescer na graça e no conhecimento nessa semana ou não? Amém. Para quem veio domingo passado, né? Os dois juntos, só um, só outro. Graça, né, gente? Intimidade, relacionamento com Deus. Conhecimento seria a leitura da palavra, né? A gente, para praticar isso, precisa de oração e de leitura da palavra. E os teus olhos, onde eles se fixaram nessa semana? Nos valores terrenos ou naqueles que são eternos? O pastorzão falou, não confie nos teus olhos naturais, mas confie nos olhos do Espírito, né? O que ocupa a sua mente vai dirigir as tuas atitudes, né? Para quem veio sexta passada também, a Dani aí arrasou no francês. Através do teu procedimento, da conduta, como o mundo tem visto o que é ser um cristão. A gente falou sobre isso. Seria alguém que frequenta reuniões, ou alguém que faz diferença no mundo, uma pessoa que é justa no meio do mundo injusto, uma pessoa que é honesta no mundo desonesto, né? Uma pessoa que é verdadeira em meio a mentiras, uma pessoa que é trabalhadora em meio a um mundo preguiçoso, uma pessoa formiga em vez de pessoa gafanhoto. Isso aí é tradicional, né? Isso aí me faz lembrar do Brasil. Muita gente está querendo viver como gafanhoto, em vez de ser formiguinha, trabalhar e tal, no verão, recolher para que no inverno tenha, né? Bolsa para cada bolsa, família, bolsa, escola. Não sei se vocês são dentistas ou não, mas eu não curto muito essas coisas, não. Uma pessoa, o cristão seria uma pessoa egoísta, uma pessoa que está querendo só as coisas para si mesmo, uma pessoa que está disposta a servir desinteressadamente, né? Ele falou sobre isso. E ela também falou que a gente precisa se converter todos os dias. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou fazendo essa retrospectiva dos últimos 2 cultos. Tem muitos outros que extremamente ricos. Por que eu estou falando isso? É para que a gente lembre que a gente tem tido acesso à verdade. A gente tem tido acesso à palavra, né? Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. A gente tem tido acesso à verdade e a gente, além de ter acesso ao Evangelho, a gente está num país onde o Evangelho nem é perseguido.
Dá uma olhada nesse mapa aí, ó. Esses pontos aí, países onde o evangelho tem sido perseguido. Embaixo vocês têm a classificação dos países mais perigosos. Talvez aqui na França, né, a maior perseguição que a gente tem enfrentado acontece na nossa mente mesmo, né? O que será que os franceses vão pensar quando eu, brasileirinho, aqui começar a abrir minha boca, falar de Jesus, talvez com esse sotaque meio estranho e tal? O tio Rutz, vocês lembram do tio Rutz, né? Quem conhece o tio Rutz? O tio Rutz, ele fala assim que esse povo aqui, gente, ele é extremamente carente. Eles não são tão duros quanto aparentam ser. Assim que aquela carapaça quebra, a gente encontra uma pessoa lá dentro, entendeu? Uma pessoa extremamente carente, uma pessoa necessitada. O mundo todo precisa de Jesus, né, mas não tem nenhuma carapaça que esconda essa necessidade que tem lá no coração. Pode tentar esconder, mas lá dentro continua essa necessidade. Né? Somos privilegiados, estamos num país onde o evangelho não é perseguido. Então a gente tem essa classificação. Esse Portas Abertas, gente, é uma organização que trabalha nos países com a maior perseguição a cristãos. E eles encorajam, preparam a igreja para estar sendo luz em meio às trevas. A gente teve o privilégio de conhecer um pouquinho dessa associação, dessa organização, lá no Brasil, no Congresso Anual da Universidade da Família. E aqui a gente encontra 50 países que estão entre os mais opressores ao cristianismo. Temos irmãos, então, gente, ao redor desse mundão aí, que estão lutando para compartilhar o Evangelho, para espalhar as boas novas, espalhar o bom perfume de Cristo pelas nações. E a gente não tem essa luta sobre as nossas costas aqui na cruz. É importante a gente lembrar que existem corajosos que se importam em pregar o Evangelho, defendendo as suas próprias vidas, correndo o risco de vida, dão a cara para bater para que este Evangelho do Reino seja pregado ao mundo todo e testemunho a todas as nações, para que então o fim venha. Abra lá comigo no livro de Atos. No livro de Atos, versículo 12, do capítulo número 29. A gente já percebeu, né, gente? Quando o irmão André, quando o irmão André ele foi questionado sobre o perigo de ser representante de Cristo em países onde o evangelho é perseguido, e às vezes até a morte, ele respondeu isso aqui que está lá em Atos. Vocês encontraram aí, pode ver aqui que está aqui, ó. Atos 29, 12 está aqui, ó. Quando ele foi questionado, ele respondeu assim, ó: claro que é perigoso, mas é ainda mais arriscado se desobedecermos. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. O propósito da igreja não pode ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. Atos 29, 12. Aqui continua a história da igreja que está em andamento, né, gente? O Atos de Atos é a história da igreja, no início, mas essa história não parou, por isso que eu fiz a brincadeirinha. Dona Inês, você pode parar de procurar um tempo 29. Está brincando. E ó, se você quiser ficar olhando para esses slides, tentando entender o que ele falou, meditar nessa mensagem, o resto da mensagem que eu vou estar compartilhando aqui não tem problema nenhum. Não vou me incomodar nem um pouco vocês ficarem só olhando ali e esquecer que eu estou aqui. Afinal, ele tem muito mais cabelo branco que eu, e aqueles cabelos brancos ali, a razão daqueles cabelos brancos é muito mais nobre do que a razão dos meus cabelos brancos. Eu tiro o chapéu para irmãos como esse aí, que
se expõe ao Evangelho, dando realmente o corpo e o sangue para estar servindo a Deus. No início a gente vê, claro que é perigoso, mas é ainda mais arriscado se desobedecer. Apesar do perigo, nós precisamos de muita coragem para desobedecer. Para ser alguém que desobedece a grande comissão, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para desobedecer. Já foi falado várias vezes aqui nesse culto, podemos chamar de culto? Deuteronômio 28, falou várias vezes. Já foi falado várias vezes aqui que tem muitas bênçãos que estão reservadas para as pessoas que decidirem ser obedientes. Se quiser dar uma olhada, dá uma olhada no outro. Não, não vou olhar não, vou falar. Deuteronômio 28 tem 68 versículos. 14 deles foram reservados para as bênçãos. 54 versículos foram reservados para as maldições. As maldições vêm sobre os obedientes e sobre os desobedientes, né? Só uma breve estatística aí, 20% dos versículos aqui são reservados para os obedientes, mas tem praticamente 80% dos versículos reservados para maldições. Tem que ter muita coragem para desobedecer. Principalmente depois de conhecer a verdade, né, mano? Quem não conhece não tem tanto problema. A graça, a misericórdia de Deus vai ser manifesta. Mas quando a gente conhece a verdade, ter coragem para desobedecer, tem que ter muita coragem, né? Obediência à grande comissão em detrimento do fator segurança. A grande comissão, lá em Marcos 16:15, a gente vê Jesus falando assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essas palavras Jesus proferiu depois de ressurreto. Logo antes, essas palavras fazem parte do último discurso de Jesus antes de partir para o Pai. Subir no céu, né? Geralmente as últimas palavras elas têm assim um valor acentuado, né? E Jesus fala isso aqui, ele escolhe essas palavras para colocar no último discurso dele, depois de ser ressurreto, antes de partir para o Pai. Ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se você pensa que a tua paróquia é só a França, talvez você esteja enganado. Jesus fala para você ir por todo mundo, né? Acho que foi João Wesley que falou que a minha paróquia é o mundo, eu coisa assim. Não foi João Wesley. Foi isso? Foi isso, né? Foi. Jesus não disse para a gente pregar o Evangelho apenas para os bacanas, apenas para os gentis, apenas para os franceses, apenas para os brasileiros. Ele falou para a gente ir pregar o Evangelho a toda criatura, né? E por todo mundo. No finalzinho ali a gente percebe a nossa igreja está doente. Vai lá, o propósito da igreja não pode ser sobreviver, não pode ser prosperar, mas deve ser servir. A gente tem olhado demais para o nosso umbigo, gente. A gente tem esquecido da grande comissão. A gente tem esquecido que tem um mundo perdido lá fora, um mundo necessitado, que não tem esse privilégio que a gente tem de conhecer a Cristo, de poder ter Jesus vivendo em nós. Tem um mundo lá fora que está carente, a gente fica olhando demais para o nosso umbigo, a gente esquece dessa segunda parte. A gente está preocupado em sobreviver, prosperar, enquanto o nosso verdadeiro propósito como igreja deveria ser servir. Temos procurado talvez nos proteger, nos promover profissionalmente falando, nos preservar, nos divertir também, diversão bacana, né? Cuidar de nós mesmos, tem olhos de não sei o quê, né, fofo? Óleo do que mesmo? Você arrumou lá? Óleo bom, gente? Óleo bom. Chama argan. Argan. Então, meninas. A gente preocupa tanto com a nossa pele, com a nossa barriga, com o nosso visual, as mãos lá até vermelha, né? A gente se preocupa tanto com esses aspectos que são tão desvalorizados por Jesus.
Jesus se importa tão pouco com essas coisas, mas a gente tem essa tendência humana de pender para esse lado. Né? Enquanto isso, Jesus nos alerta: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Tem um rapaz aqui chamado John Owen. Ele viveu em 1600 e alguma coisa. Ele disse o seguinte: é possível estarmos perturbados pelas consequências do pecado. Se não prestar atenção, vocês não vão entender essa frase não, presta atenção. É possível estarmos perturbados pelas consequências do pecado, mesmo sem odiarmos o próprio pecado. É possível que a gente, John Owen, se lá se eu pronunciei certo, é O-W-E-N. Ele viveu em 1683 a 1683. É possível que a gente seja perturbado com as consequências do pecado, sem ter se dado conta de que aquilo que a gente está fazendo é pecado, sem estar odiando o pecado. A gente pode estar contaminado pelo pecado e nem ter se dado conta. Romanos 12:2 dá uma boa instrução para quem já foi contaminado pelo pecado e não se deu conta. Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa sociedade, com as práticas que estão aí nesse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Tem coisas que estão na sociedade, que estão nos influenciando e a gente nem percebeu. Valores que essa sociedade tem pregado são completamente opostos aos de Deus, e a gente está vivendo esses valores da sociedade e nem estamos mudando. Então está Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, esse mundo, a sociedade, mas sejais transformados. Nesses valores que a gente já foi influenciado, nós precisamos ser transformados, nosso entendimento precisa ser renovado, para que a gente então venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente está dando murro em ponto de faca aqui, sem se dar conta de que a gente está vivendo no pecado, sem se dar conta que a gente está pensando só em nós mesmos, sem se dar conta de que eu fui feito para servir. A igreja está aqui para servir, para se doar, para se entregar, em vez de só querer, só encher uma barriga, só me vestir bem. Cadê aquela igreja que estende a mão para o necessitado, que vai lá e ajuda a levantar? Cadê a igreja que vai lá e, se alguém está com fome, dá comida? Podemos estar então contaminados por essas práticas mundanas sem estar percebendo. É possível que a gente esteja preocupado com esse egocentrismo, preocupação em sobreviver, preocupação em prosperar, cuidar de nós mesmos, ter casa própria. Essa semana eu passei aí, talvez, umas 5 horas procurando casa própria. Mas eu não estendi a mão para nenhum necessitado essa semana. Isso é uma vergonha. Eu falo isso com temor no coração. Essa é a verdade. Está esquadrinhando meu ser e está me trazendo a luz. Cabe a mim agora tomar uma atitude, né? João 6, amados. Abra lá comigo, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 2. E grande multidão, eu falei capítulo 2, versículo 2, né? Capítulo 6, versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Logo em seguida, Jesus vem e alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, sobra 12 cestos de pães. A multidão decide fazer de Jesus rei, ele escapa para o monte. Em seguida, Jesus anda sobre o mar, encontra os discípulos no meio da viagem para Cafarnaum. E no versículo 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou
a multidão entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Em busca de Jesus, até que está bacana. Olha o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui, querendo puxar um papo com Jesus, na verdade eles estavam querendo pão. E Jesus cai matando aqui. Ó. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Né, Grande? A gente falou, o André pegou para mim sobre isso semana passada. Porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão então está seguindo a Jesus. Será que não é por isso que a gente está seguindo a Jesus também, amados? Será que a gente está querendo só as bênçãos que Ele tem para aqueles que o seguem? Jesus ele revela aqui a podridão do coração humano, né? Egoísmo, preocupação em sobreviver, preocupação em prosperar, cuidar de si mesmo, encher a própria barriga, né? E aqui a gente vê um confronto entre o cristianismo e essa teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade é ensinamento de demônio, gente. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia prega. A Bíblia não prega que você tem que ser próspero, que você tem que ter casa na praia, que você tem que andar de Ferrari, que você é filho do rei, você pode andar com o nariz empinado. A Bíblia não prega nada disso. A Bíblia prega serviço. Nós estamos aqui para servir. Depois que você foi salvo, essa é o principal motivo de Jesus não ter te levado ainda. Você recebeu Jesus, bacana, você já podia ir embora. Era tudo que você precisava para ir para o céu, para o inferno. Mas se Deus deixa você aqui, o único motivo é para que outros possam ter esse mesmo privilégio que você tem. Esse é também o motivo principal de Deus deixar a gente aqui na terra ainda, depois de ter conhecido Ele. Então cuidado, amados, com esses olhos focados nesse mundo aqui. Cuidado com essa teologia que prega que você tem que se satisfazer, que você tem que ter tudo de bom e do melhor, você tem que ter casa própria, que você tem que ter carro do ano, que você tem que andar de roupa bonita. Cuidado com isso. Jesus não chegou em nenhuma carruagem mirabolante na época, né? Chegou em Jerusalém em cima do jumentinho, emprestado. Este mundo é regido pelas regras do capitalismo, amados. Os melhores personagens do capitalismo são aqueles que são tomadores, enquanto que nós somos chamados a aplicar as regras do cristianismo. E no cristianismo, os melhores personagens são os doadores. Cristianismo, doadores; capitalismo, tomadores. A gente pode dividir e classificar todas as pessoas do mundo nessas duas categorias: doadores ou tomadores. E quando a gente está aí vivendo esse mundão, é fácil a gente ser influenciado a ser também tomador. Apesar de Jesus estar ensinando a gente a ser doador. É fácil a gente querer em vez de dar, né? Mas Jesus nos alerta: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esses interesses exteriores, né, pelo visual, pela minha aparência, ou talvez catálogos de mercado, propaganda, aquela mensagem que o capitalismo gosta de passar: aquilo que você tem não presta mais, você precisa comprar uma outra coisa, uma coisa mais recente. Isso aí é a mensagem que o mundo está querendo passar para você se tornar um tomador, né? Enquanto que Jesus prega o interesse pelo interior, pela essência, pelo coração, né? O capitalismo e o cristianismo têm valores completamente opostos, mas a gente vive num mundo que é regido pelo sistema capitalista. Então cuidado, gente, cuidado para não ser influenciado. Naquelas áreas que a gente já foi influenciado, cabe a nós deixar aí Jesus nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Amém? Somos chamados a nos desapegar das coisas terrenas. O pastorzão falou: não confie nos teus olhos naturais, mas confie nos olhos do Espírito. Os nossos olhos naturais nos enganam, gente.
aqui que a gente está vendo, a gente tem a tendência de Deus tentar, de querer para nós. Tudo que os olhos veem está em processo de deteriorização. Isso aqui passa, gente. Isso aqui passa. Não tem nada nesse mundo que a gente vai levar até agora. No seu nosso coração, nossa essência, né? Nosso espírito. É preciso voltarmos à simplicidade do Evangelho e deixar essa tendência a se doar, florescer nos nossos corações, né? E acabar com esse interesse voltado para nós mesmos, para esse egocentrismo. Lá no Egito, gente, depois das 10 pragas que Deus enviou, o povo de Deus foi liberto da escravidão, né, lá no Egito. E após essas 10 pragas, né, a dureza do coração do faraó, finalmente os israelitas partem. Mas para partir foi necessário deixar uma vida lá no Egito. Lá em Êxodo 12, 39, 40, fala assim: com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Foi rápido. Moisés chegou e falou: ó, Faraó já liberou, vamos embora. Umas coisas não deu nem tempo de preparar o pão para a viagem. Não tinha nem fermentado o pão. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 431 anos. E aqui eu queria fazer um parênteses. Esse texto mostra para a gente que eles tiveram que sair rápido do Egito, que eles tinham vivido 430 anos no Egito e tiveram que sair de repente assim. Será que eles não tiveram que se desapegar dos valores terrenos? Certamente tinha ali plantações que eles tinham preparado, mas ainda não tinham colhido. Eles eram um pouco nômades, né? Então acredito que barraca, casa, assim, eles não tinham construído, imagino, né? Acho que era mais cabanas, né? Talvez dava até para transportar. Mas sei lá, um pai que preparou um balanço numa árvore com um filho, eles tiveram que se desfazer de toda aquela vida que, geração após geração, 430 anos, tiveram que abandonar o visual, as coisas visuais, os valores terrenos, para poder então ser liberto da escravidão. E nós também, irmãos, para que a gente seja liberto da escravidão, não mais do Egito, mas da escravidão do pecado, a gente precisa então estar se desfazendo desses valores terrenos, as coisas que os olhos gostam, né? Precisamos nos desvencilhar desses valores terrenos. Mais para frente, depois de passar pelo demorado período lá no deserto, 40 anos no deserto, eles chegam então na famosa terra prometida. E aí Deus disse assim: aqui está a terra de vocês, podem entrar, estou com vocês vão arrebentar. Mas aí o povo vai, em vez de obedecer, entrar e arrebentar, eles decidem enviar espiam, voltam com duas notícias, uma bacana e outra ruim. O bacana é: a terra é boa demais, tem fruto que não acaba mais, fruto enorme, maravilhoso. São só dois dos espias que falaram isso, Josué e Caleb, né? O resto, os outros 10, disseram assim: o povo é mais forte, é mais alto do que nós, as cidades têm muros enormes. Os nossos olhos nos enganam, né, irmãos? Se a gente não está firme naquilo que Deus tem como propósito, como Josué e Caleb estavam, os nossos olhos acabam atrapalhando tudo. Às vezes é melhor ser ceguinho nesse mundo, que a gente é capaz de entender melhor os propósitos de Deus. A gente se apega muito aos valores aqui desse mundo, a gente acaba deturpando, né? Fazendo com que os propósitos de Deus ou demorem para acontecer na nossa vida, ou a gente acaba até perdendo alguns propósitos da sua vida. Quando a gente coloca então os nossos olhos no visível, nas coisas terrenas, catástrofe, né? Veio então murmuração, rebeldia, desobediência, tudo por causa das coisas passageiras desse mundo que entraram no coração daqueles 10 espias. Não é sábio então, amados, colocar os olhos no terreno. Isso tudo passa muito rápido. As
coisas terrenas não devem entrar no nosso coração. E olha só que sinistro, ó. Imagine, dá uma olhada na sua mão, se você tiver com o braço de fora, olha o teu braço também. Dá uma olhada nisso, ó, dá uma olhada. Imagina onde que esse corpinho teu tão bonitinho que você passa óleo de argan e tudo. Onde que esse corpinho bonitinho teu vai estar daqui 50 anos, ou talvez daqui 100 anos, daqui 200 anos, talvez daqui 2 dias, sei lá, de manhã, daqui algumas horas, sei lá, quando sabe. E vai ter embaixo da terra, gente, vai ter um monte de minhoquinho, vermezinho, comendo isso. Talvez você vá só os olhos. Se não passar um cachorrinho, você vai no rosto. Isso aqui tudo passa, né, gente? Tudo passa muito rápido. O máximo que a gente consiga viver 100 anos de idade aqui, isso é muito passageiro, muito passageiro. É um pontinho na linha de eternidade, né? Não vale a pena a gente se apegar às coisas desse mundo aqui. A gente tem uma eternidade dentro da gente. E é muita tolice da minha parte ficar com os olhos fixados nesse pequeno período que eu passo aqui na Terra. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Eu preciso me apegar aos valores eternos de Deus, onde a traça, a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam, não furtam. Mas infelizmente tem muita gente buscando Deus apenas por aquilo que Ele pode dar, apenas por aquilo que as mãos de Deus podem nos dar, não por aquilo que Deus é, né? Achando que Deus é como o gênio da lâmpada mágica, né? A gente pega a lâmpada de vez em quando, tira, dá uma raspadinha na lâmpada, o gênio sai e a gente só pede. Ele fala, pois não, meu amo, o que o senhor quer? E aí a gente pede. Coisas terrenas, né? Sabe, pai de tudo. Tem muitos correndo atrás das bênçãos, ao invés de buscar o Deus soberano, absoluto. Buscar o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso interesse, a nossa força. Devemos nos aplicar na leitura, na oração e também na prática, né, irmãos? Tem muitos louvando a Deus com os lábios, mas com o coração longe. Tem muita gente cantando, eu confio em ti. Aí chega na segundona, a confiança foi talvez para o bolso e vamos lá, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí vem a primeira luta na segunda-feira, louva, né? Louva. Isso aí é por causa dessa influência da teologia da prosperidade, né? Que a gente tem dificuldade de, quando tudo vai mal, louvar a Deus. Quando tudo vai mal, continuar colocando a nossa confiança em Deus. Essa teologia da prosperidade faz a gente buscar Deus só quando tudo vai bem. Se tudo vai mal é porque Deus não está comigo. Não toca para isso, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Não tem nada a ver com o Evangelho. Pastor Nino passou da parte, desde criança, né, pai? Gente boa demais. Felizmente já partiu, mas gente boa demais, deixou coisa muito bacana. Parte a gente também, parte deu pra gente. Quem quiser, a gente passa uma USB que a gente copia, né? O pastor Nino, ele conta que ele conheceu um homem no funeral lá em São Paulo. Aquele homem estava dirigindo o louvor do funeral. E ao lado dele tinha uma moça muito bonita no caixão. E ele cantava assim: a vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá. Não conheci, só que o pastor Nino cantar. E ali naquele caixão, amados, estava a filha daquele pastor que estava cantando. Uma filha, uma jovem, uma moça muito linda, no caixão ali. E ele louvando ao Senhor, cantando uma música dessa aqui. A vitória é daquele que contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá. E a filha dele ali dentro. Isso aqui
é vida regenerada. Isso aqui é vida que não está baseada em teologia de prosperidade. É firmado em Cristo. Esse homem é uma pérola rara, infelizmente rara nos dias de hoje. Isso é vida transformada. Abra lá comigo em Salmo 112, por favor. Já foi pregado recentemente sobre esse salmo aqui também. Salmo 112. Versículos 1, depois a gente vai para o 6, 7 e 8. Versículo 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O homem que é bem-aventurado, que é feliz, é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Versículo 6. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Nunca temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. Aqui. Pastor Ademar de Campos entra nesse contexto aqui. Inclusive, eu acho que ele deve estar por aí, né? Dezembro deve estar por aí. Esse homem é uma pérola de Deus. E ele decidiu temer o Senhor. Ele decidiu ter grande prazer nos seus mandamentos. E quando o dia mau chegou, o justo não foi abalado. Ele não temeu quando chegaram as más notícias. Seu coração estava seguro e nada temeu. Por quê? Porque ele decidiu viver o Evangelho. Ele decidiu colocar a fé dele em Cristo, independente da prosperidade, da teologia da prosperidade. E agora eu queria levar a igreja a refletir onde que a gente tem colocado a nossa fé. Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno, os valores eternos de Deus. Eu te convido agora a levar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Será que a gente tem confiado naquilo que passa, naquilo que só dura nessa vida? E temos a eternidade toda diante da gente? Ou será que a gente tem colocado a nossa fé naquilo que é realmente eterno, naquilo que a eternidade não vai levar embora? Eu gostaria de fazer uma reflexão junto com os irmãos. A gente tem tido acesso à verdade, né? A gente tem tido o privilégio de poder ter a palavra compartilhada, ainda mais em um país onde não tem nem vez perseguição evangélica. Mas será que isso é suficiente? Só ter acesso à verdade? Só ter acesso à palavra de Deus? Será que isso é suficiente? Isso não basta, mas a gente tem duas opções: nos fechar e continuar vivendo na mesmice, esse conforto da mesmice, ou então nos abrir para as transformações que o Evangelho nos propõe. A gente tem a opção de estar também sendo renovado pela transformação do nosso entendimento, para que a gente experimente a boa, verdade e perfeita vontade de Deus. Mais do que ouvir